Tendo fincado a bandeira do Cristo em Corintos, após receber mais uma visita do Espírito Jesus, sugerindo-lhe escrever as famosas epístolas para as comunidades que não mais visitaria em pessoa, Paulo de Tarso demandou entusiasmado a cidade de Éfesos, onde o aguardavam novos trabalhos junto dos pagãos convertidos por João, o jovem discípulo amado com destaque por Jesus, que se tornaria o inspirado evangelista do Apocalipse. Desde muito cedo, o filho de Zebedeu ligara-se àquela cidade pelos mais estreitos laços do amor cristão, sensibilizado com a carência de entendimento espiritual de uma população fiel à deusa Ártemis e dedicada à magia como parte fundamental da liturgia pagã. Antes de estabelecer-se com ânimo duradouro naquela cidade, Paulo desejava visitar a igreja de Jerusalém para levar a Pedro o dinheiro recolhido em doações pelas comunidades percorridas. Por isso, após saudar com carinho os irmãos de Éfesos, o apóstolo deixou seus companheiros Áquila e Prisca junto daqueles corações e seguiu de barco para Cesareia Marítima, já nas terras palestinas, de lá vencendo a pé mais uma vez a jornada de 120 quilômetros até Jerusalém. Recebido com efusiva alegria por Simão Pedro, o peregrino lhe comunica as novidades das conquistas para o Cristo nas terras da Macedônia. Manifestando sincera gratidão pela oferta recebida em nome da pobre irmandade por ele comandada, Simão Pedro lhe fala da felicidade com que os irmãos de Jerusalém receberam as cópias das cartas que o pregador enviara como orientação para outras igrejas. Ignorando por completo o último encontro mediúnico do Espírito Jesus com Paulo em Corintos e a orientação para falar às distantes comunidades por meio de correspondências, exibindo cópias das epístolas aos Tessalonicenses e aos Colossenses que ele conservava como um tesouro, inspirado, o velho pescador de almas afirmou que aquelas epístolas refletiam o sentimento do próprio Cristo. Renovado em suas esperanças e fortalecido na sua fé pelo testemunho estimulante de Simão Pedro, Paulo de Tarso se lança em sua terceira viagem apostolar, deixando Jerusalém e dirigindo-se novamente para as regiões da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Depois de passar mais uma vez pela sua amada Tarso, enquanto percorria as elevadas planícies do Tauro, o apóstolo rememorava todo o trabalho realizado para o Senhor. Apesar da idade mais avançada e do corpo desgastado nos injustos açoites suportados naquelas regiões, com passos de conquistador ele alcança, presto, a cidade de Éfesos. Esta rica cidade notabilizara-se há séculos por abrigar um templo de Ártemis, eleito uma das 7 maravilhas do mundo. Quando deixou Jerusalém fugindo da perseguição instaurada por Saulo de Tarso, João, o jovem futuro evangelista, refugiou-se nesta rica urbe da Jônia, fundando uma das 7 principais igrejas cristãs. Estando de volta e decidido à permanência maior, Paulo encontrou os fiéis de Éfesos envoltos em debates gerados por um outro pregador, apresentado por Lucas no Atos dos Apóstolos apenas como Apolo, um erudito judeu recém-chegado de Alexandria, eloquente nas palavras, mas que da doutrina cristã só conhecia o sacramento do batismo realizado por João Batista, o pregador do deserto. Adentrando a discussão, após esclarecer os fiéis quanto aos fundamentos históricos e o caráter espiritual do Cristo encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, Paulo indaga se já teriam sido batizados pelo Espírito Santo,
uma vez que os ensinamentos de Apolo se limitavam à iniciação pela imersão na água, ao que responderam ignorar este preceito. Após ligeira exegese da missão que o primo de Jesus realizara como seu precursor e da ligação fraternal obtida em seu nome mediante a cerimônia no famoso Rio Jordão, o discípulo de Tarso revela aos cristãos de Éfeso os poderes desta pleiade de espíritos puros deixados pelo Mestre a serviço da humanidade, com a qual agora os colocaria em relação, estimulando neles o despertar da mediunidade. E, quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Ao demonstrar tamanho domínio sobre as potencialidades da alma, fazendo acordar naqueles fiéis os dons espirituais que conservavam em potência, Paulo mostrou pela primeira vez em Éfeso sua elevada capacidade como verdadeiro médium a serviço do Cristo. Com a força do seu magnetismo espiritual, ele os conduziu para um estado de consciência mais elevado, que lhes permitiu acessar em suas memórias profundas de existências passadas línguas outrora faladas, com as quais agora profetizavam, causando admiração na população. Com os ensinos trazidos pelo Espiritismo a partir do século XIX da nossa era, sabe-se que a mediunidade é uma faculdade inerente a todas as almas, conhecida também como o sexto sentido. Os germes desta capacidade foram plantados pelo Criador em todas as inteligências espirituais no momento da criação, despertando logo no período das cavernas, quando os primeiros representantes da humanidade na Terra, sintonizando durante o sono o pensamento dos espíritos que impulsionavam a evolução moral do planeta, intuíram a continuidade da vida e passaram a realizar cerimônias fúnebres. Essa potência humana se desenvolveu e se tornou cada vez mais eficiente no horizonte tribal totêmico com o culto aos espíritos da natureza e aos antepassados, impulsionando os primeiros médiuns a buscarem comunicações voluntárias com o mundo invisível. A evolução dessas comunidades permitiu às pessoas que evidenciavam algum dom mediúnico se destacarem, e as buscas por estreitarem-se as relações com os espíritos fizeram surgir a magia elementar e as primeiras formas de religião organizada. O nascimento da filosofia e a libertação do pensamento permitiu ao indivíduo internalizar a sua necessidade devocional, iniciando-se nos lares da Grécia os cultos particulares aos daimons e nas casas romanas a devoção aos avoengos, os antepassados. Essa intimidade religiosa libertou o ser humano dos ambiciosos sacerdotes e seus teatralizados rituais no interior de suntuosos templos, favorecendo ainda mais a evolução do sexto sentido entre os cidadãos comuns. Como uma capacidade do espírito, a faculdade mediúnica é utilizada pela maioria dos encarnados apenas para receber as orientações dos seus anjos guardiães por via do pensamento inspirado, sendo tanto mais eficiente quanto mais se dedicam ao recolhimento e à prece, conforme revelou Allan Kardec na pergunta 495 de O Livro dos Espíritos. No entanto, como a humanidade é cercada por uma nuvem de inteligências desencarnadas constantemente ao seu redor, todas as pessoas igualmente suportam o constante assédio dos seus antigos adversários de existências passadas, sendo essa a causa da maioria dos equivocadamente denominados transtornos mentais. Esta condição natural da humanidade, estabelecida pelo Criador como parte da lei de solidariedade para a nossa evolução,
pode se mostrar particularmente grave para aquelas pessoas que se arvoram orientadores dos destinos políticos e religiosos das sociedades, uma vez que, além de se sujeitarem às influências dos espíritos seus inimigos particulares, ficam também à mercê das organizações espirituais que atacam as instituições, perseguindo sobretudo aquelas que promovem a solidariedade humana e os valores éticos mais elevados e, de modo ainda mais intenso, as doutrinas religiosas e filosóficas que buscam revelar esta realidade. Há pessoas que, tendo iniciado em vidas passadas essas práticas transcendentes, possuem faculdades mediúnicas especializadas. Desejando renascer com o compromisso de exercitá-las tanto para o esclarecimento próprio quanto do semelhante, firmam um compromisso com um espírito familiar mais evoluído e assim realizam conscientemente fenômenos físicos e intelectuais mais destacados. Embora todos os seres humanos sejam portadores de faculdades mediúnicas destinadas à comunicação com seus protetores espirituais, somente há aqueles primeiros é que, por uma questão didática, Allan Kardec denominou médiuns. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 206, esse pedagogo francês mostrou como um sensitivo mais experiente pode estimular nos iniciantes o desabrochar desta força, provocando neles um estado alterado de consciência que atenua a ligação do perispírito ao corpo, num fenômeno de magnetização fluídica atualmente conhecido como hipnose. Neste estado de entorpecimento dos 5 sentidos físicos, a alma invariavelmente abandona parcialmente o organismo fisiológico, tornando mais eficiente a faculdade mediúnica e a sintonia dos pensamentos de outros espíritos. Tal é o mecanismo dos fenômenos estimulados por Paulo de Tarso nos 12 médiuns ignorados de Éfesos, revelando para eles que só conheciam as influências espirituais doentias a ação benéfica desta pleiade de espíritos bondosos, o Espírito Santo. O apóstolo permaneceu nesta cidade por 3 anos, sendo que, apesar da última perseguição dos judeus em Corintos, ele não desistiu dos seus irmãos de raça, voltando a frequentar a sinagoga durante 3 meses logo que chegou, falando com intrepidez, debatendo e tentando persuadi-los sobre o reino de Deus. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho diante da assembleia. Afastou-se então deles e tomou à parte os discípulos, com os quais entretinha-se diariamente na escola de tiranos. Uma dúvida ainda persiste na história do cristianismo, apesar de transcorridos quase 2000 anos desde que esses primeiros escritos nos foram deixados. Quem seria esse Tiranos, em cuja escola Paulo fora acolhido durante 3 anos ministrando cursos de filosofia cristã e de profetismo mediúnico? É fato histórico também que as escolas naquele período eram instituições particulares fundadas e mantidas por filósofos, onde transmitiam tanto os seus métodos para a retidão do pensamento, quanto a ética como prática da liberdade, a retórica como a arte da persuasão política e jurídica, e a medicina como disciplina para a virtude física. A tradição mostra que uma das principais características do filósofo é, apontando os erros dos seus antecessores, formular novas teses e inéditos argumentos que os derrubem e conduzam para a verdade, pois a finalidade última da filosofia é a busca pela verdade. Naquele período da história, por conseguinte, tanto a religião quanto as ciências e a ética constituíam o vasto domínio da filosofia.
As escolas eram ambientes fechados onde, mediante a prestação de pagamento pecuniário, se transmitia aos iniciados os conteúdos teóricos ali desenvolvidos, além de se praticarem as fórmulas e os rituais secretos que abrissem o caminho para a tão ambicionada veritas. Por conseguinte, nenhum filósofo admitiria em sua escola algum outro mestre que não alinhasse perfeitamente o seu pensamento com o conteúdo ali transmitido, ou que não dominasse as práticas esotéricas hermeticamente realizadas entre suas paredes. Seguramente, Tiranos, o filósofo mencionado por Lucas e fundador da escola de Éfesos, não seria uma exceção. Assim, o fato de Paulo ter sido ali abrigado por 3 anos, o período mais longo em que ficou num mesmo lugar, só se justificaria se o pensador de Tarso fosse profundamente conhecedor da filosofia praticada naquela escola ou muito amigo do seu fundador.